com vocês, né, firmes e fortes, saudáveis, não é? Momento de pandemia, crescendo de novo, isso nos assusta, né? Camila, boa noite, que prazer. Então, para todos, né? Então, a gente fica muito assustado com tudo isso. Quando a gente pensa que agora vai passar, agora nós vamos voltar às aulas presenciais, agora isso, agora aquilo, começa esse pico de novo. Creio que a nossa única salvação será a vacina mesmo, né? Que está chegando por aí, e isso vai ser bom, né? Isso vai nos ajudar, com certeza, né? Muita gente fala, vacina, boa noite, Sônia. Vacina, vacina, mas há quantos anos tem salvado vidas, outras vacinas, não é? Se a gente não confiar na ciência também, vai continuar morrendo. Tem gente que fala que é do universo todo, está morrendo, que interna e que pega Covid, está morrendo já 60%, é muita gente, né? Então, nós temos que ter fé, né? Fé na ciência, fé que as coisas realmente aconteçam. Agora começou essa vacinação, eu acho que vai ser bom, creio que sim, a gente vai ter que confiar. Boa noite, Jéssica, boa noite, Brenda, boa noite, Robson, que prazer enorme. Bom, inicialmente quero cumprimentá-los, né? Porque vocês são guerreiros, são guerreiros, não é? Continuo no graduado firme e forte, isso é ótimo. A gente fala assim, olha, está online, né? Júlia, boa noite. Olha, online ou pessoalmente, claro que é bom, mas o aluno se esforçando, não resta dúvida que o retorno chegará. Com certeza, mas é esforço mesmo, é dedicação, como vocês vêm tendo, não a desistência, e quando vocês chegarem no penúltimo semestre, penúltimo semestre do graduado, vocês vão estar sendo aprovados no exame da ordem, com certeza, e eu quero aplaudir muito, né? Eu até assisti a semana passada a colação de grau online, foi muito linda, parece que está passando um filme pela minha cabeça. Eu já disse a vocês que eu sou cria da casa, com muito orgulho, a nossa universidade é excelente, eu falo nossa, porque me sinto como família, eu sinto como família mesmo, e os professores, eles, não vou falar da professora Miriam, mas com certeza são excelentes, e nós temos, a FIG tem aprovado muitos alunos na ordem, então isso é muito bom, porque eu sei que vocês vão querer se capacitar profissionalmente em breve, assim que tiver condições. Boa noite, Jonathan, boa noite, Rodrigo, Luciene, eu coloquei grau e me emocionei demais. Você colou grau de outro graduado? Você colou grau, mas você colou grau no dia 28, em Direito, e você está na aula? Não entendi. Não entendi. Explica. Você é da FIG. Aí, entendi. Aí você colou grau em Direito e está fazendo graduado e terminou o 10º. E você está assistindo aula online para acompanhar, para reforçar? Entendi. Entendi. E você, entendi. Fechando a grade. Que bom, e eu me sinto, assim, muito orgulhosa de você estar fazendo parte do nosso grupo, né? Da nossa turma. Me sinto muito honrada. Eu também fiquei, Robson, muito emocionada. Foi muito linda a colação, né? Mas merecida. Todo esforço dos alunos e merece sim. Parabéns, viu, Robson? Muito, muito bom mesmo, né? Você merece, vocês merecem, e eu quero aplaudir todos, né? Olá, João, boa noite, João. Que bom contar com você. Deixa eu ver quem mais que está aqui, está entrando. Isso, João, o Robson. Agora já tem um quórum razoável, a gente já pode começar. Muito obrigado, e sim, me sinto orgulhosa de estar com você, e eu tenho certeza que a turma também se sente.
Bom, então é isso. Acho que inicialmente a gente tem que falar. Como eu disse, eu sou cria da casa, me capacitei profissionalmente como delegada de polícia, não é? Fiz mestrado, cumpri os créditos do doutorado, estou aí numa briga com a PUC agora para completar esse doutorado por conta do meu orientador que adoeceu, mas tudo isso quem me permitiu foi o bom graduado da nossa universidade, que é um diferencial, é excelente. Da mesma forma que ele é tradicional, ele está sempre atualizado. Vocês sabem que eu sempre passo jurisprudência, que eu sempre passo. Atualizo vocês nas legislações. Eu tenho certeza que todos os professores também agem dessa forma, que faz parte da nossa querida universidade. Segundo ponto importante, continue justamente para que vocês sejam aprovados logo no 9º semestre, no exame da ordem, vocês continuem entrando no Teams, na plataforma, não descuidem, não é só na aula da professora Miriam, é em todas as matérias. Por quê? Porque o momento de estudar é agora. Quando chegar no exame da ordem, vocês vão dar uma passada, vai falar, eu lembro desse ponto, a Pro falou sobre antijuridicidade, sobre culpabilidade, sobre prescrição, que nós vamos cuidar. Então, eu vou dar uma lida e vou entender. A minha maior felicidade é quando eu encontro no corredor e o aluno fala, oi, José, boa noite, maravilhosa vocês. Eu que fico feliz, também estava com saudades. Então, quando eu encontro no corredor da universidade, o aluno chega para mim e fala, Pro, gabaritei em penal, Pro, muito bom. Kemily, boa noite, boa noite. Então, isso é brilhante, não tem troféu, não tem presente, porque o professor, ele é melhor que esse, ele é um facilitador de conhecimento. Terceiro ponto, né? O nosso canal sempre continua aberto, né? Pode ser por e-mail, pode ser no chat, pode ser. Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, não é? Justamente porque eu preciso facilitar esse conhecimento para vocês e que nós estamos numa parte estrutural, técnica, extremamente técnica, que é a parte geral, e vocês vão entrar no Direito Penal 3, na parte especial, eu preciso que vocês se fortaleçam. Então, vamos deixar esse canal bem aberto também, não é? A gente fala, aqui, olha, eu não sei, ainda é muito cedo para a gente saber quantos alunos nós não teremos no total, né? Agora estamos com 25 na plataforma, né? Mas ainda tem muita gente que está viabilizando a matrícula. Então, chegaremos ali por volta de uns 40, 50 alunos, provavelmente. O quarto ponto é a questão da bibliografia, mas antes disso, eu estou sarando de uma gripe, é gripe mesmo, felizmente. Então, se eu tiver uns acessos assim, não se preocupe, a Pro está bem. Fora o calor aqui, porque aqui também a minha casa tem umas telhas aqui complicadas, aquelas telhas que mantêm o calor, então, às vezes, eu derreto. Se eu sumir é porque eu derreti, tá? Não se assustem. Bibliografia, né? Acho que outro ponto importante, se é o quarto ou quinto, não importa, é a questão da bibliografia, né? Eu coloquei aí um material para vocês, eu coloquei na plataforma, não estou engessando. Se de repente o Robinson falar, Pro, eu tenho o livro do Mirabete, é bom? Excelente. O João falar, eu tenho o livro de outro autor, Paulo José da Costa. Posso usar? Sim. André Estevo, posso usar? Sim. Nute, posso usar? Sim. Não está engessado, eu só citei alguns, que é o curso de Direito Penal, tudo parte geral. Por quê? Não compre em parte especial. Não compre volumes, todos, porque tem muita mudança, né? E, de repente, você
você compra um livro e daqui a pouco já está obsoleto. Então, não, compre só a parte geral, se quiserem, e do Rogério Greco, que é da editora Ímpetos, pode ser, do Capês, o Capês tem o Rogério é clássico, tradicional, né? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Já o Capês é finalista, o crime é um fato típico, antijurídico. Mas ele tem uma didática bem fácil também, que é da Saraiva, vocês ficam muito bem. Tratado de Direito Penal, não tem diferença em falar curso ou tratado, não faz diferença, é o nome que o autor deu, né? Tratado de Direito Penal, parte geral, de César Roberto Bittencourt, também da Saraiva, e uma obra que eu gosto muito, muito, mas ela é extremamente técnica, e agora, infelizmente, nós perdemos esse querido professor recentemente, é o Damásio Evangelista de Jesus, eu fui aluna dele, e a obra dele é muito técnica, mas é muito boa, né? Mas ela está sendo atualizada pelo André Estevam, ele está atualizando. Então, ela também é uma obra boa, porque o André também é excelente. O único senão que eu digo para vocês é não compre obras velhas, antigas. Não adianta ir em sebo, pagar 10, 15 reais, nada disso. Não é só na minha matéria. É obras de 2020, porque acabamos agora. Se eu chegar no meio do ano, eu vou falar, não compre mais obra de 2020. Né? O ideal é comprar 2021, mas alguns não lançaram ainda 2021, porque nós entramos agora em 2021, né? Ou alguns já têm. Então, ou esperem, compre 2021, né? 2020 ainda dá para usar. Ou esperem até o meio do ano para poder adquirir uma obra. Rogério Sanches, isso, Enzo, muito bom também, uma obra boa, excelente. Mariana, boa noite, Mariana. Que bom que você está com a gente. Fico feliz em ver todos. Nosso contato vocês têm aqui, ó, miriamjurídico@gmail.com, né? A nossa representante tem o meu telefone também, eu tenho o WhatsApp dela. Boa noite, Rafaela. Emergem alguma coisa assim mais rápida, né? Ela passa para mim. E vamos ter um bom ano, com certeza, não é? Um bom semestre, com certeza, não é? Eu conto muito com vocês, se fortalecendo a cada dia, tá bom? Esse é a nossa trabalho. Agora, acho que é o 6º tópico da nossa agenda, né, de hoje. Olá, Viviane, tudo bem? Que bom que você está aqui. Todos, né, se encontram firmes com a gente aí nessa retomada. Então, nós vamos fazer um trabalho que vai validar como instrumento. Vocês sabem que no mesmos moldes, vai falar, pro manuscrito. Sim. Eu sabia que ia ter gritinhos. Mas a pro sai na frente. Olha, nós estamos no dia 2 de fevereiro. No sábado, porque cai no exame da ordem. Então, vamos transcrever para o papel estudando. Nós vamos estudar. Mas é gritinho de bebê, viu? É um gritinho de bebê que veio aí. Olha, o trabalho é do erro, eu vou pôr aqui, ó. Que daqui a pouco eu vou perguntar como é que eu coloquei, não é? Mas eu vou ver, vocês já vão saber. Do erro no direito penal. Direito penal. Né? Vamos pôr o erro aqui também maiúsculo, é um tópico importante, porque cai no exame da ordem. Então, nós vamos escrever uma folhinha, uma página frente e verso no sábado, prestando muita atenção, porque nossa cabeça está funcionando para capacitação, para profissionalização, para vocês passarem no exame da ordem. Então, é um estudo. O que a Pro está falando para vocês? Está convidando vocês a estudarem de maneira mais detalhada, não é? Do erro em matéria penal. Do erro em matéria penal. Tem diversos, eu vou colocar 2, mas se quiserem colocar outros, também poderão. Erro de proibição. Pro, que doutrina que eu encontro? Qualquer dessas que eu indiquei,
não é? Também o Rogério tem erro de proibição, olha, erro de tipo, ok? Então, estou passando aqui o trabalho. É instrumento, ok? Nos mesmos moldes, do erro no direito penal. Pronto, estou até anotando aqui, porque depois eu fico perguntando olha o tema. Se a nossa querida representante puder mandar no grupo já, né? É instrumento. Olá, Mário. Tudo bem, Mário Lúcio? Erro de proibição? Tudo bem, professora. Eu sou aluno novo aí, viu? Olha, que bom. Você veio da onde? É um grande prazer. Então, Você... eu sou assim, eu fiz letras, né? O curso de letras, né? Uhum. E também sou policial militar, né? Fiz o curso da minha grade foi bem completa aí na parte de direito, né? Penal, constitucional, né? Uhum. Então, aí hoje aprendendo um pouco mais com vocês aí, né? Que ótimo. Você é policial militar. Sim. Ai, que ótimo, a nossa co-irmã. Eu fico muito honrada com a sua presença. E você fez letras na FIG? Fiz letras na FIG, né? E Que... fiz meu TCC sobre análise do discurso também, né? Sim, sim. Mas olha, foi muito bom é muito bom você estar com a gente. Você vai gostar muito da faculdade, você já conhece, né? Dos professores do graduado em Direito, e qualquer dúvida né? Liga o microfone ou escreve mensagem, não fique com dúvida, tá bom? Obrigado. Eu estou começando hoje, né? Isso. E até eu ouvi a senhora comentando sobre o CAPES, né? Eu já li muito sobre ele também, né? E Que tive ótimo. muitos professores também lá nos meus cursos que eu fiz de sargento, de soldado, né? Isso. E orientadores assim muito bons assim, né? Na parte do ele é bem didático, né? O CAPES. E ele inclusive, ele sempre dá palestra na FIG, e olá, Igor, olá, Stanley, boa noite. E ele também é professor da Polícia Civil, da Academia de Polícia Civil. Então, ele é muito bom, a obra dele é muito didática, vocês vão gostar bastante. Obrigado pelas orientações, as indicações dos livros aí que eu já anotei. Já, se a senhora tiver alguma coisa que eu posso anotar também, Tá, eu sou aluno, né? Eu já protocolei, não sei se você, Mário, e os outros, Viviane, acho que eu já te cumprimentei, né? Boa noite. Se os outros perceberam que eu já coloquei, eu coloquei na plataforma também dois materiais, um sobre concurso de pessoas e o outro sobre sanção penal. Só que, com referência ao concurso de pessoas, eu pedi, eu creio que a Gisele viu, eu pedi a substituição, que eu tinha mandado o arquivo errado. Eu mandei por e-mail para ela. Você viu, Gisele? Eu já enviei no grupo, professor, e coloquei anexo correto. Que bom, que bom. Eu peço desculpas, mas na hora de mandar o arquivo eu mandei errado. Então, por isso que eu pedi eu já enviei por e-mail, tá bom? Então, esse da plataforma está errado, não é para utilizar Não é para imprimir, essa vez saiu errado, tá bom? Tá bom, então. É para pegar do e-mail mesmo, tá bom? O Robson já imprimiu. Bom, eu que estou iniciando agora, né? Se, por gentileza, os colegas de classe aí, pudesse me incluir no grupo, né? Eu agradeço do WhatsApp aí. A Gisele vai providenciar, né, Gisele? Depois você faz contato com ele. Você quer pegar aqui o telefone dele ou você entra em contato? Como é que você faz, Gisele? Eu vou postar meu zap aí e ele adiciona e me chama. Aí eu coloco ele nos grupos. Isso, muito bem, muito bom, muito bem. Muito obrigado, viu, Gisele? Isso. Obrigado. Tá ótimo. Imagina, eu vou colocar aí e você já me chama. Tá ótimo. Obrigado. Então, gente, eu acho que a gente acertou nossa agenda agora, né? O trabalho de erro. Mário, o trabalho de erro é manuscrito, ok? E você pega a doutrina que você tiver e faça o trabalho. E depois a Gisele vai passar as coordenadas, né, com referência
você anota o trabalho e a entrega do trabalho também, a entrega do trabalho... muito bem, a Luciene já está perguntando. Incluir exemplos... Pode incluir, Robson, não tem problema. A entrega do trabalho é uma semana antes da avaliação. Eu vou abrir a plataforma para os trabalhos chegarem, tá? Que validará o instrumento e atividades complementares também, que eu vou deferir, né? Dependendo da quantidade do trabalho, eu vou passando atividades complementares para vocês também, porque vocês têm que fazer mais de 300 horas, então... Tudo ajuda, né? De pouquinho em pouquinho já vai alimentando essas atividades complementares também. Bom, retomando, né? O que nós já passamos aqui nos finalmente, né? Com referência à parte de direito penal. Nós estudamos as excludentes de antijuridicidade, que não vamos confundir com excludente de culpabilidade. Toda vez que o Código menciona, não há crime, o que se exclui? A antijuridicidade. Ou seja, se a pessoa mata o ladrão que disse que iria lhe matar, ela encontra-se em legítima defesa, então não há crime. O ato não é antijurídico, o ato é jurídico, não há antijuridicidade, não é? Porque o ato é jurídico. Não há... Olá, Indemburgo, tudo bem? Não há ilicitude, porque o ato é lícito. E por que é lícito? Porque a pessoa encontra-se diante de uma das hipóteses previstas no artigo 23 do Código Penal, que elenca, olha, já no caput, na cabeça, não há crime quando o agente pratica o fato. Nós já estudamos. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, é a terceira, e aqui tem 2, né? Então, seria, hipoteticamente, uma quarta, está junta no item 3 do artigo 23, ou no exercício regular de direito. Não há crime. Não tem como querer punir alguém diante de uma exclusão de licitude, como está escrito aqui em cima, ou de antijuridicidade. Estado de necessidade, vocês lembram da história lá dos exploradores de caverna, não é? Que é discutido, olha, será que estava, não estava, né? Deu bastante celeuma, uma obra ótima para fazer a leitura. Quem quiser fazer por conta e depois fazer relatório para atividades complementares, eu assino, eu acho que vocês já até fizeram, já realizaram a leitura. Beatriz Aureliano, boa noite, que bom que você está aí. Também falamos para vocês, sempre atualizando vocês, sempre, é vital isso, né? Que a lei anticrime criou um parágrafo único aqui, que é a lei, a PRO gosta de atualizar vocês, é vital essa atualização. Fizeram o simulado, né? Em posições antagônicas, eu fiquei sabendo, hein, Luciene? É bem complexo isso, não é? Olha, a lei anticrime é a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 2020, né? Ela é nova, é uma lei nova, né? Nós acabamos 2020 agora, ela foi publicada, o período de vacatio legis terminou em 2020. E ela acrescentou um parágrafo aí, depois vocês peguem na internet, não é? Que acrescentou o parágrafo único. Quem não pegou, pegue, não é? Parágrafo único, ok? Então, o que diz o parágrafo único? Que a pessoa considera assim, não precisa anotar que depois vocês vão pegar isso, considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima, mantido refém durante a prática do crime, durante a prática delitiva.
Então, é um parágrafo novo, né? Na realidade, quer me parecer que essa legítima defesa, ela já se encontrava no Código de 40, no parágrafo Tá bom, obrigado. segundo. Opa. Tá bom. No parágrafo 2º. Mas entenderam, porque nosso presidente aí pegou esse baluarte de campanha, que tinha que ter um parágrafo específico, então inseriram o parágrafo único. Tem alguém que está com o microfone ligado, agora desligou. Não, vamos desligar, né, para melhorar o som. Ok. Então, depois vocês vão confirmar, não é? Estado de necessidade, a pessoa disputa lá um pedaço do navio que está afundando, né, como para se salvar, legítima defesa, mata o ladrão que disse que ia me matar, quer matar a pessoa, a vítima, exercício regular de direito, um jogador que quebra a perna do outro, mas não propositalmente, ali no embate do jogo, né, na disputa, melhor dizendo, do jogo, e estrito cumprimento de dever legal também, não é? A polícia, quando prende alguém que se encontra em flagrante, ela está em estrito cumprimento de dever legal. Qualquer do povo pode prender em flagrante? Pode, qualquer do povo pode, mas a polícia civil e militar tem o dever de prender, não é? Então, dever legal de prender, não é? Por conta do cargo exercido, ok? Todos os excessos, aqui a pessoa responde ou por crime doloso ou culposo. E a gente já trabalhou isso. Voltando àquela dica que a Pro dá no exame da ordem é importante. Quando a pergunta fala não está ligada a uma questão dessas causas aqui, não há crime, então exclui a antijuridicidade. Mas quando a pergunta fala, tem como resposta, é isento de pena, não é? Ali como alternativas, então você já sabe que não exclui a antijuridicidade, exclui a culpabilidade, né? Voltando, não há crime, o que se exclui? A antijuridicidade. É isento de pena, o que se exclui? A culpabilidade, não é? Então, é isento de pena, como o próprio nome diz, não é? O próprio artigo diz. E que artigo? Vários. Vamos lembrar aqui do artigo 26, não é? Que trata da inimputabilidade. Vocês viram que o título aqui na sequência, em título 3, fala da imputabilidade penal. E depois começa inimputáveis. O código, muitas vezes, ele conceitua. Vocês lembram que eu já falei para vocês. Tem normas que são explicativas, ou conceituais, mas o código não conceituou imputabilidade e nem conceituou inimputabilidade. Aí vocês vão falar, o que quer dizer imputabilidade? A gente já viu, só estou fazendo um apanhado para vocês lembrarem, para a gente seguir, não é? A imputabilidade é simplesmente a pessoa ser capaz de responder pela prática delitiva. Não tem melhor conceito do que esse. Muito simples. O que é ser imputável? É ser capaz, não é? De responder pelo delito, pela infração penal. E, a contrário senso, do outro lado da moeda, nós temos a inimputabilidade, né? E que provoca a isenção da pena, não é? Se há exclusão, e há com H, de culpabilidade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a isenção de pena, ok? E são 3 hipóteses previstas no código, que a gente vai ali só dar uma retomada rapidamente para vocês se situarem. A primeira é a inimputabilidade por menoridade, diz que o nome não é muito bem visto, né? Mas o código trata, veja o artigo 27, menores de 18 anos. Há quem questione isso, por isso que o ECA fala em criança e adolescente, porque fala que é meio ofensivo falar que
a criança e o adolescente são menores. Menores, não, eles são sujeitos de direitos, né? E não poderia se falar dessa forma. Mas essa é uma outra discussão que nós vamos nos ater ao Código Penal, e o Código fala em menores de 18 anos. Então, a primeira inimputabilidade que o Código elenca é a doença mental. A segunda é a inimputabilidade pela menoridade, menores de 18 anos. E a terceira é embriaguez, mas a embriaguez, ela gera responsabilidade criminal. Daqui a pouco a gente chega lá. Ela só não gera se for a embriaguez decorrente de força maior ou caso fortuito, ou fortuito, como querem alguns. É uma situação anômala, não é? Depois a gente recorda isso, que vai gerar inimputabilidade, só nessa hipótese, não pode gerar em outras. O primeiro do artigo 26 é isento de pena por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando a pessoa era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Vocês lembram que a gente estudou isso, nós vamos resgatar um pouco mais esse artigo 26, que exclui a culpabilidade, quando nós estudarmos, depois do artigo 90, a medida de segurança. E depois a gente fala da medida de segurança também. Então, se a pessoa tem uma esquizofrenia, se a pessoa não é capaz de controlar o seu intelecto e para agir, para se conduzir, a capacidade intelecto-volitiva, então ela não pode pegar pena, ela tem que ser tratada, não é? O critério é outro. Então, esse é o primeiro inimputável, a primeira inimputabilidade que nós já vimos, e vamos resgatar isso lá depois do artigo 90. O artigo 27 fala dos menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é a Lei 8.069, não é? De 90. E o ECA, até que, como dizem os jovens, mandou bem. Ele é bom, o ECA é bom, não é? Mas parece muito distante as diretrizes, os postulados do ECA com a prática. A gente verifica que há muita criança que é vitimizada, né? Nós vimos 2 episódios recentes, né? Que causou bastante clamor, aquela criança que passou no Fantástico, que estava dentro do barril, acho que não comia, estava comendo até as fezes, não é? Vocês viram isso? Olha, o Robson já fez a gentileza, muito obrigada, Robson. Só saiu em vermelho, ficou meio escuro, mas dá para ver, dá para perceber. Muito obrigada. Então, vocês viram isso no Fantástico, é cruel, né? Aí é como vítima. E outra hipótese também de criança como vítima foi um caso que aconteceu em Orlando, não tem 10 dias, e foi bastante isso, Robson, é o ECA, 8.069 de 90. Então, foi bastante divulgado que uma brasileira, numa hamburgueria lá, percebeu que o menor tinha sido espancado, e ela procurou se comunicar com o menor sem que os pais vissem, e chamou a polícia lá, né? Ela teve uma sensibilidade, assim, fenomenal. Se vocês quiserem, depois peguem no YouTube, menor espancado, menor torturado em Orlando. É assim, muito incrível a sensibilidade dela, o tato para ela gerenciar aquela situação. Foi muito bom. Essas 2 hipóteses, e a do menino que estava dentro do barril, e há dias, né, vinha assim, sofrendo maus tratos, foi domingo no Fantástico, também dá para pegar para ver. Foi muito, muito, muito triste, né? De assistir a matéria. Não é possível que tem seres humanos fazendo esse tipo de coisa.
E as crianças, Gisele, muito triste demais. Não sei que tipo não sei que tipo de recheio de conteúdo, ou seja, acho que não tem conteúdo um ser humano que faz uma tragédia, provoca uma tragédia dessa. E também temos crianças e adolescentes inimputáveis por menoridade praticando crimes, entre aspas, seriam autores, eles não são chamados de autores, eles são chamados de infratores. Então, vamos supor que a doutora Gisele esteja de plantão e chega uma ocorrência envolvendo maior. A delegada de polícia, a doutora Gisele, faz um auto de prisão em flagrante e prende, né? E encaminha para audiência de custódia, onde houver, para que o juiz decida se valida a prisão ou não. Se a pessoa fica presa, se decreta preventiva, aí ele vai ver, o juiz. E logo em seguida. Mas se for menor de 18 anos, então nós estamos falando na faixa etária até 17 anos, né? Até 17, porque 18 já é imputável, vai ser preso. Não vai ser preso, vai ser apreendido, e o delegado faz um auto infracional e encaminha para o juizado da infância e da juventude, não é? Então, esse vai pegar pena? Não. É culpado? Não. O doente mental lá do 26 vai pegar pena? Não. É culpado? Não. Porque não pode pegar pena, vai ser tratado. E o menor também vai receber medida socioeducativa, não é? Não pode pegar. Então, nós temos a seguinte situação, olha, se for imputável acima de 18 anos para mais, e aqui tem algo que eu gosto de falar de jurisprudência com vocês. A jurisprudência decide e pacificamente, embora alguns, muito poucos juízes decidam o contrário, mas o advogado de defesa sempre recorre. Se a pessoa praticou um roubo, digamos, ou um furto, às 5 da tarde, e ela ela praticou ao meio-dia, e ela nasceu às 5 da tarde, olá, Pedro, boa noite. E ela, repetindo, ela praticou o roubo, o furto, sei lá, a meio-dia. Só que ela nasceu 18 anos atrás, ou quase 18 anos, porque isso é a tese da defesa. Ela nasceu às 17 horas. Então, ela teria 17, porque só às 17 horas, 5 horas da tarde, completaria 18. A jurisprudência entende que passou da meia-noite, deu meia-noite, acabou. Isso é jurisprudência, tá? Então, preste atenção se aparecer no exame da ordem, que, olha, não importa, é prevalente, normalmente eles não colocam matéria controvertida, mas isso é prevalente, então eles têm colocado, tá? Vocês já sabem que não importa o horário que nasceu, tá? Essa é a decisão da jurisprudência. E também é inimputável. E, finalmente, a embriaguez decorrente de força maior, também isenta, é o parágrafo 1º do artigo 28. Começa daquele jeito que eu falei. Olha a dica da PRO. É isento de pena. Exclui o quê? Culpabilidade. Não há crime. Exclui o quê? Antijuridicidade. Essa é a dica. Veja aqui o parágrafo 1º do artigo 28. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, ou força maior, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vejam, a embriaguez só nesse caso exclui a inimputabilidade. Qual caso? Vocês lembram que a gente comentou, não é? O Damásio tem um que é hilário, né? A pessoa trabalha numa cervejaria e cai no tonel e fica completamente embriagada, mas ela não caiu proposital.
Então, vai excluir a culpabilidade. É figurativo, né? Meio hilário isso, mas é interessante. Mas eu já disse a vocês que eu vi uma situação de uma jurisprudência, que eu até tinha essa jurisprudência, já procurei, preciso tentar localizar. Quando a gente muda de endereço, às vezes a gente perde algumas coisas, né? E achei interessante essa jurisprudência, mas eu já disse a vocês que na despedida de solteiro, os colegas amarraram e fizeram a pessoa beber um monte, que ela não bebeu porque ela quis. Sempre tem que ter o livre-arbítrio. A pessoa faz porque deseja, ali não. E foi obrigada a beber, ainda colocaram um pouquinho de pó de cocaína na língua da pessoa. Quando ela se safou, esse cara que colocou a cocaína na boca, ele pegou uma faca do barzinho lá, onde ele estava fazendo a despedida, e deu uma facada nele, nesse que colocou a cocaína, né? Então, o laudo veio dizendo que estava totalmente comprometido a sua capacidade de intelecto volitiva, né? Não tinha controle, né? Estava realmente sem condições quanto à capacidade de intelecto volitivo. Então, teve sim isenção de pena, esse caso real que eu passei para vocês, que entrou exatamente aqui, não é? Mas, normalmente, a embriaguez não afasta. E vocês se recordam que a Pro falou e passou material, não afasta a culpabilidade por conta da teoria da actio libera in causa, ação livre na causa, não é? É o livre-arbítrio anunciado na bela obra de Beccaria. Nós temos livre-arbítrio, ação livre na causa, actio libera in causa, para decidir se vai ingerir a bebida alcoólica, que também é entorpecente, está no CID-10, porque entorpece, ou vai usar maconha, cocaína ou outras drogas, a pessoa tem a capacidade de discernir. Vou usar ou não. Se optou pelo uso, né, vai responder pela prática delitiva se cometer crime. Não vai poder se isentar da responsabilidade, não. Ah, mas estava totalmente. Não importa. A pessoa escolheu se entorpecer, não é? Então, não vai afastar a responsabilidade. Vai ser culpável. Tá? Aonde está isso? No artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Item 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Aqui, outras drogas, né? Cocaína, etc. E a emoção e a paixão também não exclui. É falar, pegou o marido ou a mulher na cama e matou. Em defesa da honra, porque ficou muita emoção. Não, não vai excluir. Pode, eventualmente, provocar uma circunstâncias que vai atenuar a pena. Pode. Se eu pegar o artigo 121, eu vou para o parágrafo 121, que vocês vão entrar no semestre que vem, 121, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, olha a violenta emoção aqui. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui, como está em percentual, é uma causa de diminuição. Depois nós vamos verificar isso, o quando que existe causa de diminuição e como que ela é encontrada na parte especial do código, ok? Então, eventualmente, pode diminuir a pena, né? Eventualmente, depende de cada caso, mas não exclui a imputabilidade penal. A pessoa é culpada, sim. Aí vocês lembram também que a Pro falou. Qual é a diferença entre emoção ou paixão? Não é? A gente viu isso. Também não exclui, como a gente viu a paixão, também não exclui. E qual é a diferença? Não é? A emoção é um sentimento. Vocês têm isso no material que a gente passou. A emoção é um sentimento abrupto que surge de repente e vai embora de repente. É ali um momento, né? Só um momento.
aparece e desaparece rapidamente. Já a paixão, não. Ela vai sendo construída aos poucos, homeopaticamente, na mente da pessoa, não é? Doses pequenas que vai enchendo cada vez mais até a hora que, pá, não é? Acontece a prática deletiva. Aí a gente falou daquele caso da Ana Hickman, do fãzão, né, dela lá, que acabou até morto pelo cunhado. A gente falou do John Lennon, não é? Que foi um fã também, né? Que são movidos por paixões, né? A paixão pode ser... Então, a paixão é um sentimento duradouro, que vai sendo construído no dia a dia, e ele é mais duradouro, né? Ele vai sendo sedimentado. E a pessoa vai pensar, vai excluir a responsabilidade? Não, não vai. Não é em absoluto, não vai. Mas vocês já sabem a diferença, vai responder pela prática deletiva. Finalmente, nós entramos no título 4º, que trata do concurso de pessoas. Como eu disse para vocês, o texto que estava lendo, e a Gisele já distribuiu para vocês, é o texto que eu passei no e-mail. Não é muitas folhas, então não tem problema. Vocês vão imprimir, acho que é 1 ou 2 folhinhas só, então não tem problema. É porque estava incompleto aquele texto que eu passei, por isso que eu pedi, já coloquem, imprimam, coloque a data, né, de hoje, 2 de fevereiro de 2021, porque assim, se alguém imprimiu já, sabe qual pica, não é? Às vezes eu gosto muito de colocar a data, porque a gente vai sabendo qual é o material que a gente deve descartar, não é? Finalmente, estamos aqui no artigo 29, que trata do concurso de pessoas. O Código Penal de 40 falava concurso de agentes, né? E aí, numa reforma, eles modificaram para concurso de pessoas. Aqui no artigo 29 diz assim, lendo o código, é sempre bom ter o código aberto na hora dos estudos. Olha aí, olha que beleza, o Robson já está nos auxiliando, ele é sempre muito querido, né, Robson? Olha aqui, muito bem. Vamos ler o artigo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Essa frase final, na medida de sua culpabilidade, ela não aparece no Código de 40. Isso foi inserido numa reforma que nós tivemos, uma reforma grande, né, de 1984. Então, eles inseriram essa na medida da sua culpabilidade. E aqui fala quem, não é? Quem pode ser pessoa física, quer dizer, quem é autor. Em tese, autor, ou quem ajuda é coautor, a gente chega lá. Mas quem, em tese, é pessoa física. Só que aí surge o seguinte, a Constituição de 88, ela permite que pessoa jurídica responda pela prática delitiva, não é? Isso é uma divergência muito grande, inclusive em crimes ambientais, que é aquele monte de gás de petróleo acaba esparramando, mortandade no meio ambiente, aquela história de Brumadinho, não é? Da Vale, não é? Que o perito que sempre vistoriava foi taxativo em falar que não podia continuar porque tinha que arrumar, consertar, porque ele não ia expedir laudo, que ela ia estourar, e acabou estourando, não é? Vocês viram o que aconteceu, muitas mortes, muita tristeza, né? Então, a Constituição tida como cidadã de 88 permite que pessoa jurídica responda pelo crime. Vocês vão ter aula de direito ambiental
no penúltimo e último, não sei se é penúltimo ou último ano. E a Pro vai falar sobre isso, né? Eu não sei se é o professor ou professora, normalmente é a professora Cristiane que dá direito ambiental. Então, que cai no exame da ordem também. Claro que o graduado é uma preparação para também para prestar o concurso da ordem e outros concursos. E aí tem uma corrente, vários doutrinadores, que dizem que, por força do artigo 29, que fala quem é pessoa física, pela estrutura que nós estudamos do fato típico, vocês lembram dos requisitos, elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, atirou, resultado, morto. Nexo causal, relação de causalidade, liame entre a conduta e o resultado, e tipicidade, tem que ter tipo, né? Como aqui fala em conduta, a conduta exige que seja pessoa física, e que pela estrutura do nosso Código Penal, não é possível pessoa jurídica responder pela prática delitiva. Mas a discussão é grande, tem doutrinadores dizendo que se a Constituição determina, vai responder. É claro que não tem como pegar uma pessoa jurídica e colocar dentro de uma cadeia, não dá. Né? Então, as penas da pessoa jurídica é pena pecuniária, pena de trabalhos em prol da melhoria da comunidade, não é? Não dá para aplicar uma pena de prisão, em hipótese alguma. Né? Vai mais para o campo da pena pecuniária e do rearranjo, de consertar, de trazer o meio ambiente, como aconteceu ali em Brumadinho, né? Recuperar o meio ambiente ali, né? Eles estão tentando, porque ali foi uma tragédia terrível, né? Então, fica essa dicotomia, essa discussão. Vocês já sabem, que há punição, crimes contra o consumidor, de pessoa jurídica, meio ambiente, por força da Constituição, mas é uma matéria polêmica. Tanto é que a ordem não costuma fazer esse tipo de pergunta, mas talvez num problema para construir uma peça jurídica, numa segunda fase, isso possa aparecer. Então, né, porque ali também, dependendo da maneira como eles colocam, fica fácil de ver que eles estão cuidando de pessoa jurídica ou pessoa física. Bom, a outra parte, né? Muito bem, já entrou até o parágrafo 2º aqui. O parágrafo 1º, só faltou o parágrafo 1º. Ah, acho que entrou aqui, ver mais. O Robson, acho que já colocou. Colocou. Muito bem, Robson, obrigada. Olha, então, voltando aqui para qualquer modo, porque o artigo 29 fala assim, quem de qualquer modo, que modo é esse? Só pode ser ou mediante coautoria, nós vamos verificar, porque o concurso, quando eu falo concurso de pessoas, não é uma pessoa só, nós temos no mínimo 2, não é? Então, quando fala de qualquer modo, né, se está falando de 2 possibilidades, ou como coautor ou como partícipe, que nós vamos... Isso, muito bem, 2 ou mais pessoas. Não vamos usar réus ainda, porque réus é só no processo, depois condenado, depois que se foi condenado, né? Então, vamos colocar 2 ou mais pessoas, né? Mas é isso mesmo, Robson. A lei da crime ambiental, ele até colocou aqui, pessoas, muito bem. É o que está aqui no cabeçalho do título 4º, do concurso de pessoas. Então, tem essas 2 formas, ou como coautor ou como partícipe, mas a gente vai falar sobre isso já já. Incide nas mesmas penas a este cominada. Nossa, esse nome é tão esquisito, mas é muito usado, né? Cominada é fixada. Incide, se vocês quiserem colocar lápis aqui no código, né? Nas penas a este fixadas, ok? Mas acrescentaram na reforma na medida da sua culpabilidade. O que dependendo da quantidade,
é considerada formação de quadrilha? Muito bem, Luciene, excelente pergunta. Sim, sim. Né? A gente fala atualmente em associação, não é? Olha aqui o artigo associação criminosa. Olha, o artigo 288 do Código Penal diz, 288, naquela estrutura que nós estudamos, não é? Objetividade jurídica, vamos voltar à carga para vocês não esquecerem. Objetividade jurídica é a tutela da paz pública, aparece no inciso 9. Hoje você fala em associação criminosa, viu? Ou constituição de milícia. Hoje você fala dessa forma. Antigamente era quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa. E não deixa de ser quadrilha ou bando, né? E, na realidade, é a modificação operada. Hoje a gente fala em associação criminosa. Veja aqui o nome jurídico, o nome iuris, associação criminosa. Muito bem, Robson. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Quer dizer, não precisa que o crime que eles estejam combinando aconteça. Isso, mas nesse caso é 2 ou 3 ou mais. Se for menos, é concurso de pessoas também. Aí já não é concurso de pessoas, já entra no concurso de pessoas. Se for 2, se for 3 ou mais para o fim específico de cometer crime, aí vai entrar, por exemplo, né? Associaram-se e depois praticaram o roubo a banco. Aí entra a associação também. E se não praticaram o roubo a banco, mas associaram-se para combinar, aí entra o enquadramento no 288. A pena é reclusão mínima abstratamente combinada ou fixada, porque nós não estamos nem diante de nenhum caso concreto, de máxima de 3 anos. Logo, não cabe GCRIM, Juizado Especial, Lei 9.099. Cabe, Pro? Não, não cabe. Por que não cabe? Porque GCRIM é pena até 2 anos, não é? Então, não cabe, ok? Professora, pode existir concurso de crime, roubo, mais associação? Sim, normalmente há. E depois nós vamos estudar concurso de crimes no artigo 69 e diante, ok? Mas pode existir, sem dúvida nenhuma. Esse é o enquadramento. E se eu tiver 2 pessoas? Aí eu estou diante do concurso de pessoas, que é o que nós estamos estudando aqui no artigo 29. O que o código está dizendo? Se tiver concurso, vai tudo para o mesmo crime. Vai o quê? O enquadramento, a adequação, a subsunção. Enquadrar. O que o operador do direito faz? A doutor Robson está de plantão, chega uma ocorrência, é relatada, ele mentalmente ele já faz o enquadramento, que ele vai, a natureza do enquadramento que ele vai colocar no boletim de ocorrência. Não é? É o enquadramento, a adequação, a subsunção. E aí, o que o código está dizendo? Está dizendo que ele adotou a teoria monista. Mono, em tese, né? Essa é a regra, não é em tese, ele adotou, só que essa é a regra. Um artigo para 2 pessoas praticar o roubo, as 2 entram no mesmo artigo, no enquadramento. 3 pessoas, não foi associação criminosa, praticaram o roubo, vai para o mesmo dispositivo enquadramento. Então, o mesmo dispositivo para todas as pessoas que praticaram o crime. É isso que diz aqui, ok? Isso, muito bem, muito bem. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada, fixado, nas mesmas penas. Isso é a regra. Então, se tiver no exame da ordem,
Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal no tocante ao concurso de pessoas como regra? Foi a teoria monista. Mas permite plural de enquadramento, enquadrar em dispositivos diferentes? Permite excepcionalmente. É a chamada exceções pluralística. E quando o Código colocou aqui na medida dessa culpabilidade, é isso que o legislador visou, permitir que o juiz entendesse o que aconteceu. Por exemplo, se a pessoa quis, e é um exemplo clássico que eu vi essa situação, e eu vou resgatar esse exemplo quando eu acho que até comentamos no finalzinho do semestre passado, quando nós cuidarmos de concurso de crimes. O crime de mando, professora, quem mandou aquele que determinou. Depois nós vamos ver onde que aparece aquele quem manda matar, isso, que é o autor intelectual, né? A pessoa que mandou matar e quem executou. Eu já volto, eu falo sobre isso já já. Então, nesse caso, por exemplo, do assalto ao banco, ok, eu falo já. O que eles combinaram, né, na associação criminosa? Eles combinaram que eles iam entrar no banco, né? Tinha 2 ou 3 ali, que agora não me recordo, que iam ficar nas vans para dar a fuga, né? Que trouxeram e depois levariam a equipe. Mas, né, o restante foi para dentro do banco, os roubadores para roubar. E eles combinaram o que na associação? No concurso? O que eles, na hora que eles sentaram para conversar? Porque isso é vital no concurso, nós vamos ver os requisitos. Que tenha combinação, que tenha conluio, que as pessoas entrem num acordo, não é? Não dá para... ninguém combinou nada, tem concurso. Não, não tem. Um dos requisitos está aqui no papel, depois vocês vão verificar, é liame subjetivo. O que quer dizer isso? Acordo, não é? Então, eles combinaram o quê? Vamos entrar, vamos roubar, mas ninguém vai matar. Nós somos profissionais do crime, somos roubadores. Ninguém vai atirar, não é? Não vamos, só se vierem para cima da gente. A polícia vem para matar e a gente mata. Mas se os reféns, se o pessoal do caixa, do banco, se todo mundo ficar tranquilos entre aspas, ninguém reagir, nós vamos roubar e vamos embora. Que nós somos profissionais do roubo, nós não vamos matar ninguém. Isso foi combinado. E aí, o que aconteceu no dia? Um lá estava para ganhar mais força, para ter coragem, ele cheirou um monte, estava doidinho, né? E um bebê chorou que estava no colo da mãe, e ele, com um tiro só, acertou o bebê e a mãe, e matou. Isso não estava na linha de desdobramento causal da combinação da associação, nem do roubo. Eles estavam praticando um roubo qualificado, em concurso, com arma, roubo qualificado. Mas eles não tinham combinado o latrocínio, não. Aí vocês poderão falar, mas a associação, todos os integrantes, não assumiram o risco de produzir o resultado. Vocês lembram que o dolo é quando a pessoa pratica com intenção. Ele é direto quando quis, ou assumiu o risco, quando a teoria do assentimento ou consentimento. Vocês lembram que a gente falou, olha, a pessoa pega o carro totalmente embriagado, ou não embriagada, mas sai por aí fazendo um monte de acrobacias e dirigindo em alta velocidade, acaba por provocar um acidente, fazendo um racho em local inadequado. Então, ela, ao invés de responder por culpa, sem intenção, ela responde por dolo indireto, eventual, assumiu o risco de produzir o resultado. Sim, em tese poderia, mas não houve liame subjetivo. E o juiz que julgou esse caso entendeu que não poderia colocar todos no latrocínio, que deveria colocar só aquele, porque além dos integrantes
os roubadores confirmarem isso, os próprios reféns falaram que eles ficaram doidos, falou, não, que isso, você está louco, nunca mais você vai participar de nada com a gente, queriam matá-lo, não é? Olha o que você fez no bebê, nós vamos te matar agora, queriam matar até o cara que fez isso, a pessoa que fez isso. Então, até os reféns falaram isso, em prol do grupo, da turma, dos roubadores. Então, o juiz, o que ele fez? Colocou todos no roubo qualificado, todos com exceção de um, que entrou no latrocínio, porque ele mensurou essa questão da medida da culpabilidade, não é? Ele fez o quê? Adotou a teoria mono, um artigo para todo mundo, que seria o latrocínio para todos, que é a regra do Código Penal? Não. Ele fez plural, né, de enquadramentos. Enquadrou em roubo Luciene, só que o Champinha era menor. Lembra do artigo 4º do Código Penal, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, não é? E no momento da ação e da omissão, é o direito temporal. Ele tinha 17 anos. Então, ele praticou homicídio, praticou estupro, não é? Mas ele estava sozinho, não teve concurso, e ele tinha 17 anos, então ele foi para o ECA. Ele não foi preso, ele foi apreendido. E ele só encontra internado ainda porque fizeram remeleixo lá e colocaram ele no juízo cível. E a gente volta a falar sobre isso na medida da segurança do Champinha, tá? Mas esse é o caso dele. Então, o que o juiz fez? Colocou, com exceção de um, os roubadores no roubo qualificado, fez um enquadramento. E esse no latrocínio, outro enquadramento. O latrocínio, a pena é maior, não é? Roubo com morte. Então, foi assim que ele fez, porque ele aferiu a medida da culpabilidade do agente e o farto conjunto probatório que ali se encontrava nos autos, que estava nos autos. E foi por isso que ele quebrou a teoria monista e fez uma exceção pluralística, plural de enquadramentos, ok? É possível? Sim, não é? E com essa reforma do Código Penal que inseriu na medida da sua culpabilidade, o juiz ganha mais força para fazer esse tipo de exceção pluralística. Não em qualquer caso, tudo fundamentado, não é? O parágrafo 1º que o Robson já colocou diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Percebam aqui que tem um percentual, depois nós vamos falar sobre isso. Toda vez que o Código estabelece um percentual, é uma causa de diminuição de pena, tá? Que na hora que o juiz for aplicar a pena, ele tem que colocar. Se ele não colocar, o advogado de defesa recorre e o tribunal coloca, tá bom? Então, o juiz vai ver o conjunto probatório e todos eles ali queriam participar a participação era de menor importância, nesse caso do banco. Mas, olha, o parágrafo 2º abre mais ainda. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Olha aí, exceção pluralística. Permite, aqui no parágrafo 2º, hipóteses especiais, né? Porque não é a regra é monista, um para todos, um mesmo artigo para todos. Ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, também é uma causa de aumento de pena aqui, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ok? Então, é a teoria monista, permitindo exceções pluralísticas excepcionalmente. Agora, vamos entender a questão das formas, né? De qualquer forma. Que forma? De qualquer modo. Ou como coautores, que levam o nome de coautores, ou como partícipe. Essas são as formas.
se tiver um só participando, é autor. Ele está participando, não, vamos usar o correto. Executando, é autor. Quem atirou? Foi Maria. Oi, Neburgo, que pena. Se der, você volta, tá bom? Quem matou? Foi Maria. Então, ela é autora, porque ela executou o núcleo. Qual o núcleo que está no homicídio? O núcleo é verbo, né? Nós vamos lá no artigo 121, no preceito primário, né? Que a gente ficou de ler a associação e leu pela metade. Vamos ler tecnicamente o artigo 121. Objetividade jurídica é a vida, objeto material é pessoa ou coisa, é o alvo do agente. Nome iuris, homicídio simples. Enquadramento, artigo 121. Preceito primário, definição legal. Elementos, matar alguém. Preceito secundário, pena. Reclusão abstratamente fixada. Reclusão mínima de 6, máxima de 20 anos. Não cabe GCRIM, porque GCRIM, Lei 9.099 de 95, a pena é até 2 anos no máximo. O delegado não faz inquérito, faz um simples TC, ok? Então, vocês percebam aqui que pode uma pessoa só matar, então é autora. E se tiver 2 pessoas matando, ou 3, necessariamente não tem associação criminosa, mas tem concurso de pessoas. Mais de uma pessoa, como sujeito ativo, tem concurso de pessoas. Vocês lembram do caso da Suzane e do Champinha? Do Champinha, não. Da Suzane, não é? E dos cravinhos, era isso que eu queria falar. Os cravinhos estavam participando da empreitada, participando não, executando, né, o crime. E a Suzane participando. Pro, qual é a diferença? Quem realiza o núcleo, matar é o núcleo, é o verbo, são coautores. Então, são corresponsáveis pela prática delitiva. Então, coautores é quem realiza o núcleo do tipo penal. Repetindo, coautores é quem realiza o núcleo do tipo penal ou da infração penal. Divide responsabilidades na execução do crime. Como é que eles são chamados? Homem ou mulher, tanto faz. Coautores. Já partícipe, a contrário, que é a outra forma, que são 2 formas, coautoria de concurso de pessoas, coautoria e participação. Já partícipe não executa, não realiza o núcleo. Aí, na história da Suzane, como é que nós temos? Nós temos os cravinhos como coautores. Por que eles são coautores? Porque eles executaram, né? E nós temos a Suzane como partícipe. Ela estava na empreitada delitiva, mas ela não executou, tá certo? Então, ela é partícipe. Exatamente. Vocês lembram daquele caso da Doris, aquela ambientalista, né? Que foi encomendada a morte dela, né? É o chamado homicídio mercenário. Então, quem encomendou é o partícipe. Ele não é coautor. Aí é importante que se diga, o nosso Código Penal, ele não pune menos nem mais por conta de ser partícipe ou coautor. Em princípio, todos pegarão a sua pena, vão para o mesmo artigo, teoria monista, salvo exceções, para poder fazer enquadramento em dispositivos diversos, e pode até, o partícipe pode até pegar a pena maior, que é o caso como o Robson usou aqui, ele usou a palavra contratante. A gente fala no direito penal, o partícipe é aquele que contrata, né, homicídio mercenário. Então, ele pode pegar até pena maior,
Por exemplo, na hora de calibrar, quantificar a pena da Suzane, ela acabou pegando uma circunstância agravante, porque ela era filha que acaba por subir a pena. E eles não tinham essa questão da filiação, os cravinhos. Então, a pena, nesse aspecto, ela acabou recebendo agravante. Por que eles não receberam? Porque eles não eram filhos, não é? Então, e ela não executou, ela foi partícipe. Então, quem realiza o núcleo do tipo penal, do crime, da infração penal, são coautores. Divide responsabilidade na execução. E aquele que não, ao contrário, não executa, mas participa de alguma forma, é chamado partícipe. E a participação pode ocorrer da seguinte forma. Está na folha, depois vocês peguem. Moral, quando a pessoa induz, planta ideia. Aí eu odeio o meu chefe. Por que você não mata ele, então? Olha, sabe que é uma boa ideia? Não é? Está plantando na mente. Pode ser instigando, também é moral. Instiga, mexe com o intelecto da pessoa. A pessoa fala assim, estou com tanta vontade de dar uma surra na minha vizinha. Eu acho que você faz bem, porque ela é muito chata mesmo. Professora, naquela ocorrência do ABC, que resolveram matar a família com a concordância de Ana. Muito bem, muito bem. Parece que ela, se é esse caso, Robson, a namorada, e parece que tinha mais uma ou duas pessoas envolvidas. E parece que ela não matou. Matou o pai, a mãe, eles mataram o pai, a mãe e o irmão. Muito bem, não é? Então, segundo, eu não me recordo direito, mas segundo parece, ela e a namorada não mataram. Elas contrataram lá, arrumaram lá um pessoal para poder executar. Não é? Então, eles foram coautores e elas foram partícipes. Eu não sei se a namorada, né, também estava envolvida, mas acabou matando também. Mas eu não sei, não lembro de detalhes. Mas vamos supor, até hipoteticamente, que ela e a namorada não e que os outros é que executaram. Então, eles são coautores e elas partícipes, né? Parece que era um dinheiro no cofre que era o alvo e depois não tinha dinheiro nenhum, né? Aí acabaram ficando com raiva e acabaram matando a família. Quer dizer, o ser humano ou nunca teve conteúdo, né? Ou perdeu a questão de vida, de existência, de ética, de solidariedade, de respeito pelo próximo, de tudo, né? Não tem, é um nada, é um nihil, é um absurdo, né? Então, por exemplo, aqui nessa moral instiga, a pessoa fala, olha, qualquer dia eu dou uma surra nessa minha vizinha, ela é muito chata, ela joga lixo, ela grita, ela faz um monte de coisa que eu não gosto. O outro vizinho fala, é isso mesmo, acho que você está certo. Mas a pessoa já tinha uma ideia pré-existente, pré-concebida de fazer isso, o outro só estimulou, né? E, finalmente, presta auxílio. Eu quero matar, mas eu não tenho uma arma. Eu tenho uma arma boa para te emprestar. Sabendo da história toda, né? Se não souber, não tem jeito. Eu falo assim, eu preciso de uma arma porque eu vou comprar algo e não queria andar, vou para um lugar meio perigoso, eu te empresto. Não, tem que saber, né? Porque senão não adianta. A pessoa tem que prestar auxílio materialmente, mas tem que conhecer a história, né? Essas são as duas formas. Então, coautoria é aquele que são as pessoas que realizam o núcleo e partícipe. Quando há induzimento, instigação ou presta auxílio. Aí vai responder pela prática delitiva. E o nosso código não pune menos, não, pune por igual, da medida da culpabilidade. Em princípio, a teoria monista, só se a pessoa quis participar de crime menos grave.
Aqui tem a natureza jurídica do concurso, que a gente falou, monista ou unitária, uno de unidade, todos vão para o mesmo crime. Todos que contribuem para a infração penal cometem o mesmo crime. Todavia, o Código Penal admite exceções pluralísticas ou desvio subjetivo de conduta. O que quer dizer isso? Né? É aquilo que a gente falou. Os roubadores queriam fazer latrocínio, um só, o roubo qualificado, um só praticou latrocínio. Então, houve desvio subjetivo daquela pessoa que acabou respondendo por latrocínio. Então, dos outros, não. Foi assim que entendeu o juiz, quando ele fez plural de enquadramentos, ok? Natureza jurídica da participação, que é o partícipe, aquele que induz, instiga ou presta auxílio, é a teoria, de acordo com a teoria da acessoriedade, a participação é uma conduta acessória do autor tida como principal. O Brasil adota a teoria da acessoriedade extremada, pois o partícipe só poderá ser responsabilizado no âmbito penal se o fato principal for típico, antijurídico e culpável. Mas é lógico, né? Porque se não for, não tem como estar responsabilizando o partícipe. Por isso que o Código adotou essa acessoriedade extremada. Tem que realmente ser crime, né? Porque senão não tem como. Isso está no próprio caput do artigo. Requisitos do concurso de pessoas. Para que haja o concurso, nós temos que ter, no mínimo, 2 pessoas. 2 para mais, 4, 5, 10. Relevância causal de todas elas. Né? Só quem contribuiu à prática delitiva. Isso é o nexo causal. Vocês lembram que nós estudamos no artigo 13, né? Que a pessoa foi lá no bar do Tonhão e tomou uns pingões para se sentir fortalecido e matar. Tonhão tem alguma coisa com isso? Não, não tem. Por quê? Porque ele está lá com o boteco dele vendendo pinga, né? Então, ele não pode responder pela prática delitiva. Não... Agora, se a pessoa foi lá e falou para o Tonhão, você mata que eu pago, aí o Tonhão tem a ver com a prática delitiva, porque aí ele está no contexto. Identidade de infrações, em tese, todos responderão pelo mesmo crime, a teoria monista, salvo exceções, que adota plural de dispositivo, e algo essencial, liame, preste atenção no exame da ordem. Né? Normalmente, a ordem traz o liame quando ela quer que na peça construída apareça o roubo qualificado, por exemplo, ela consta lá que houve o liame subjetivo, que houve a concordância, o acordo, a conversa, né? Então, isso é o acordo de vontades, o concurso de vontades, porque senão não há concurso. É muito importante que vocês prestem atenção nisso. Nós temos atenção, né? Isso é importante, eu fiz aqui uma observação. A autoria imediata não caracteriza concurso de pessoas. O que é a autoria imediata? É quando o autor pega por exemplo, uma pessoa doente mental ou um menor de idade para praticar o crime. Vamos supor que o autor pega um adolescente para atirar no seu inimigo. Quem atirou? Foi o adolescente. O adolescente apreendido vai para o juizado da infância e da juventude. O maior responde por roubo, não é? Tem arma, roubo qualificado, e vai responder também por um crime que está no ECA, que é corrupção de menores, porque ele está corrompendo o menor à prática delitiva. E aí não está estabelecido o concurso. Por quê? Porque o menor de idade não tem discernimento para participar de um acordo de vontades. É o que se chama de autoria imediata. Isso é a corrente prevalente da jurisprudência. Por isso que eu estou colocando para vocês, tá bom? E também a autoria colateral não caracteriza concurso de pessoas. Por quê? Porque não tem liame, acordo de vontades. Por exemplo, uma pessoa está lá na espreita para matar o seu inimigo, e uma outra também
está lá para matar a mesma pessoa. Só que não houve combinação. Isso é concurso de pessoa? Não. Por quê? Porque faltou o liame subjetivo, ok? E até aconteceu um caso interessante, eu acho que eu passei para vocês, talvez tenha falado para a gente, e para vocês, é que o vizinho tinha estuprado o filho e a mulher pegou, parece que uma faca, e saiu para atrás, foi lá na delegacia, para encontrar o cara que tinha feito isso no filho dela. E o marido dela chegou, arrumou uma arma e também foi para lá, mas eles não combinaram. Né? Ela chegou um pouco antes e deu um monte de facada dentro da delegacia. A equipe foi toda parada, acabou indo para a corregedoria, porque o preso estava dentro da delegacia e ele tinha que ter a integridade dele física preservada, né? Não podia ter acontecido isso dentro da delegacia, em hipótese nenhuma. Então, não houve liame subjetivo entre eles, então não houve concurso. E, para finalizar aqui, espécies de concurso de pessoas. Nós temos espécies de crime, que não é espécie de concurso, espécie de crime. Classificação doutrinária. Boa noite, bom semestre para todos, doutora Ossana. Ótima aula, qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Olha aí, parabéns. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo ótimo, doutora. Está gostando dessa turma? Ah, ótimo. Essa turma eu já estou com ela no semestre passado, né? Essa turma colaboram bastante. Dia feliz, ajudam bastante. Aí, bom retorno a todos. Muito bom, muito honrada da senhora estar aqui com a gente, né? Na realidade, vim aqui dar boas-vindas e fazer um pedido. Vai lá, doutora. Veja se é possível a gente fazer uma visita virtual no Museu Jurídico. Eu já conversei com a doutora Carla lá na academia e eles estão construindo isso, né? Porque o ano passado a academia ficou parcialmente funcionando, né? E ela continua assim. E a doutora está providenciando. Ela falou, olha, em breve teremos resposta quanto a isso. Então, eu vou ficar devendo, mas vou insistir com isso. Porque pessoalmente não podemos, né? Infelizmente. Tá bom? A sua voz parou. Cadê a sua voz, doutora? Desligou o microfone. Oi, Miriam. Oi, voltou. A gente poderia fazer uma atividade na academia online, entendeu? Alguma palestra e apresentar a academia para os novos alunos. Nós temos muitos alunos no primeiro semestre. Sim. Fica a dica aí para você pensar. Essa turma, você está no quarto B, né? Eles já foram na academia com você? Não, não foram, não. Não foram? Foram, não, sim. Não. A turma da... Deixa eu ver. Não, acho que não, doutor. Nessa sala aí tá um aluno novo aí, que é o Robson. O Robson... Não, é o Mário, doutora. Tem o Robson, tem o Mário... O Robson estava comigo já no ano passado, no semestre passado. O Robson? Estava. Era da manhã? Ele estava comigo, só se for outro Robson. Então estou enganado. O Mário está. O Mário foi ótimo. Você sabe que ele é da polícia, né? Ele falou. Ele é da polícia e ele fez uma gentileza essa semana para mim. Foi visitar o chefe do gabinete do comandante-geral, que é nosso aluno, Vanderlei Ramos. Olha que honra! Foi muito legal. Ele mandou um livro da Polícia Militar para nós. Vai ficar na biblioteca, disponível para os alunos quando nós voltarmos no presencial. Então, foi gentileza do Mário que fez isso. E vamos marcar um dia para tomar um café lá no gabinete dele. É uma pessoa muito importante, viu? Muito importante. Olha aqui, ele falou que tem 2 Robson aqui, doutora. Tem o Robson Costa e o Robson José da Silva. Então, tem Robson novo mesmo. O Robson José da Silva, deixa eu contar a história dele para vocês conhecerem. Tá. Ele é da manhã, veio para a noite. Ele é um super, super, super colaborador do Dia Feliz. Que beleza. É ele que monta a sala dos videogames no Dia Feliz.
Nossa, que beleza. No pré-lançamento do Dia Feliz, ele também monta as televisões, né? Os videogames, tudo modernos. Sensacional. Olha, e vai continuar montando, né? Porque aqui, olha, infecta, né? Não diz... Sabe aquelas canecas que você gostou do... o mimo lá da FIG? Foi ele que fez. Eu já falei que eu vou buscar minha caneca, minha necessaire. Mas o Robson precisa fazer mais, viu? Robson? Estou precisando mais. Ô, Robson, a minha caneca, você tem que deixar lá no pacotinho professora Miriam. E eu quero necessaire, eu quero tudo que eu tenho direito aí, hein? Tá bom. Gente, obrigada, viu? Olha, eles não foram, já responderam, eles não foram presencialmente na academia de polícia, porque já estávamos... alguma coisa que essa turma aí merece. Nós vamos agendar, doutora, virtualmente. Tá, se não for presencialmente, vai ser virtualmente, tá bom? Tá bom. Muito honrada com a sua presença. Nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente... Bom. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um café, gente, tá? Tchau, gente. Tchau, doutora. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Vamos fazer um café, gente? Vamos dar uma paradinha, tá? Cafezinho.